Olá pessoal, neste vídeo vamos ver aqui um link de fibra ótica, um link ponto a ponto, que eu fiz aqui em casa para interligar a garagem com a minha casa, tá? Aqui chega a fibra da Vivo ali pela caixinha na parede, vem aqui para o modem, aí eu uso na garagem o Wi-Fi, e aqui eu liguei um cabo de rede num conversor de fibra, e fiz ali um link ponto a ponto ligando uma fibra que vai aqui, vai pela parede também, vai por uns dutos subterrâneos e chega até dentro da minha casa lá. Então eu tenho um link ponto a ponto entre a garagem e a minha casa, usando fibra, o que é o ideal porque aqui também eu tenho queda de raio que costuma queimar modem da Oi, queimou uma TV esses dias aqui, então um comprimento longo de cabo aí ali interligando a garagem e a casa pode pegar um raio induzido aí e queimar alguma coisa. Então a fibra ótica não tem esse problema e eu resolvi usar a fibra ótica aqui, aproveitando que o pessoal da Vivo deixou uma fibra aí para usar de fita guia, né? Para fazer esse serviço precisa-se de algumas ferramentas bem específicas para trabalhar com fibra, tá? E é necessário ter algum conhecimento aí também. Nós vamos ver aqui um kit muito comum que é vendido na China aí, um kit completo com ferramentas para fibra. Esse aqui é um tubo onde a gente põe o álcool isopropílico para molhar um lenço para fazer a limpeza da fibra. Aqui vem o manual em chinês aqui do clivador. Veio uma chaves também ali para fazer ajuste no clivador, se necessário. Aqui é o alicate para tirar o acrilato da fibra. Ele tem uma regulagem ali de altura, que você deve regular para evitar de cortar a fibra quando for retirar o acrilato. E aqui ele tem uma trava também que ele deixa ele travado. Nós vamos usar essas ferramentas aí para ver como todas funcionam. Aqui tem um medidor de potência ótica, que vem junto nesse kit. Não são todos os kits que vêm com medidor de potência. Aqui ele vem com adaptador para o conector SC. E o que está conectado ali no medidor é o FC. Aqui vem também um VFL, que é Visual Fault Locator. Eu tenho um vídeo desse aí já no meu canal. Ele é simplesmente uma lanterninha que emite um laser que você coloca numa ponta da fibra e vê se saiu na outra ponta da fibra. E você sabe se a fibra tá conduzindo luz, no caso, né, e não está rompida. Aqui o outro alicate, esse aqui é o alicate para decapar o cabo drop. Ele é específico então para fibras do tipo cabo do tipo drop, né, figura 8. Aqui a gente tem ainda nesse kit o privador, tá? Então no mínimo para fazer um conector de fibra você precisa do privador e daqueles dois alicates. Esse clivador é dos mais simples, tá? Um profissional aí chega a custar mais de R$ 1.000. Esse aqui é o mais comum, mais simples que tem. Quando a gente movimenta ali, tem um disco que faz o corte na fibra. Ele cliva a fibra, na verdade, né? E ele vem com um adaptador de fibra que a gente vai retirar. Esse aqui, ó, tem parafusinho ali que a gente retira para colocar o gabarito do nosso conector, o nosso conector tipo Fast Connector. Aqui está a fibra, vamos dar uma olhadinha nela primeiro. Essa aqui é uma fibra da Vivo, que o pessoal deixou aqui para usar de guia. Como ela ficou meio amassada em alguns pontos, eles deixaram a fibra, até recomendaram fazer um varal com ela, porque ele é bem forte, ele tem uns elementos de tração e de sustentação. Ó, a fibra Furukawa. O BLI ali significa que ele tem baixa sensibilidade à curvatura, certo? O 01 ali significa que ele só tem uma fibra. Tem o 2 também, que é quando é duas fibras. Ele tem também uma informação aí que ele é LSZH, que significa que ele tem baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livre de halogênios. Ele tem a metragem ali também do cabo, para você se guiar, saber quantos metros você passou. Aqui eu vou tirar fora o elemento de sustentação, que é o fio de aço galvanizado de 1,2 milímetros.
Eu posso abrir aqui com estilete ou com um alicate de corte. Tá? Esse elemento é bom porque você consegue colocar ele num duto sem precisar passar fita guia. Ele tem também baixo atrito, né, para facilitar a instalação. É um cabo do tipo low friction. Aqui eu vou usar o alicate para decapar ele então. Eu coloquei naquela medida ali, mas não é necessário, você pode colocar menos. Aqui vai sobrar depois fibra. Ó, a gente só aperta e puxa, que a gente vai tirar fora os elementos de tração, que são aqueles dois fios. E a fibra fica bem no meio ali. Aí tá a fibra, mas a fibra tá com um revestimento ainda que ela tem, que chama-se acrilato, que a gente usa outro alicate para remover ele. Essa fibra ali é do tipo monomodo, tá? E aqui eu peguei um conjunto de conectores, os Patch Connector, do verde, né, que é o APC, e ele vem junto com o gabarito. O gabarito, ele também nos dá o desenho ali, ó, de como é que tem que ser a decapagem da fibra. Eu tenho que ter cerca ali de 22, 26 ou 24 milímetros, dependendo do conector, com o acrilato, e depois mais uns 6 ou 8 milímetros ou até 10 sem o acrilato para fazer o conector. Aqui eu estou pegando ele, o conector tipo verde é um APC. Ele tem um polimento na ponta dele com uma inclinação de 8 graus, que é diferente do UPC, que é o azul, né? Ó, aqui ele vem com uma trava ali. Então durante a montagem dele, a gente vai inserir a fibra ali e vai travar. E a fibra vai ficar encostada lá na ponta, emitindo sinal, transferindo sinal. A gente sempre deixa essas proteções aí na ponta do conector para evitar pegar qualquer sujeira durante a instalação. A gente só retira na hora de que vai conectar. Aqui outro conector do tipo UPC. Ele tem ali o gabarito dele também, que é 24 milímetros com acrilato, e depois 10 milímetros sem o acrilato. Vou abrir aqui então, ele é um conector da 3M, comprei da China também, dizem que é 3M, não sei exatamente se é original mesmo. Aqui o que vai sustentar a fibra mesmo é aquela parte de trás ali, porque a fibra, se você puxar, ela pode arrebentar muito fácil ali. O PC aqui, ele tem a parte ali reta aqui, ó, a parte do conector em cima é reta, diferente do APC, que tem essa parte com uma inclinação de 8 graus. A trava desse conector também é um pouco diferente, ela é de apertar. Aqui a tampinha a gente sempre mantém com a tampinha, enquanto a gente estiver trabalhando, só na hora de conectar que a gente retira ela, porque qualquer sujeira ali vai interferir na qualidade do sinal. Aqui a gente botar o conector, é bom botar a capa, né? E eu posso usar aqui o próprio gabarito para fazer a decapagem. Eu posso pegar o alicate aqui e ali onde eu preciso decapar e tirar ali o acrilato. Ou usar aqui então esse gabarito que também tem a parte de decapagem. Ele tem Ó, a gente coloca ele aqui. Claro que teria que ver a medida exata ali onde tem que ser feita a decapagem. Aí a gente aperta ele tem duas lâminas ali, ó. E aí puxando, eu faria a decapagem do acrilato. Mas nós vamos fazer isso com alicate, que é mais comum. E aqui no outro lado do gabarito, a gente consegue ajustar esse gabarito para ter as medidas corretas conforme o nosso conector. Olha, ele vai ficar assim. Ele tem uma trava ali que eu solto para poder ajustar esse gabarito. Vou soltá-lo aqui para poder ajustar ele. Ó, aqui eu consigo mover ele.
E eu vou ter que deixar ele aqui nos 24 milímetros, que é o que está pedindo esse conector. Normalmente você ajusta uma vez e usa sempre para o mesmo conector, não precisa estar mexendo toda hora nisso. Aqui eu vou tirar essa guia aqui do clivador, vou tirar tem o parafuso aqui. E vou colocar, e aí vai ficar perfeito para encaixar o nosso gabarito e fazer a clivagem da fibra. Agora está correto então as medidas, eu tenho 24 milímetros da capa ali até a ponta do gabarito. Depois da ponta do gabarito até o corte vou ter 10 milímetros. Agora eu posso vir aqui com o alicate e remover o acrilato só aqui da ponta do gabarito para frente. É só colocar o alicate ali e puxar que vai sair o acrilato. Ó, o acrilato ficou ali no alicate. O acrilato é o revestimento da fibra. Isso aí você tem que conhecer o seu alicate. Se tiver um pouco gasto, o pessoal costuma fazer meio de lado assim para retirar o acrilato. Esse aqui é um alicate novo, então pode fazer bem reto aí sem problema, mas vai de cada um e conhecer a sua ferramenta. Eu só vou apoiar aqui para a gente ver a fibra ali onde está decapado. Vai sobrar bastante fibra aqui, porque lá na hora que eu decapei o cabo drop eu usei uma medida muito grande. Aqui eu tenho o pote com álcool isopropílico. Vou molhar aqui num lenço. Um lenço específico para limpeza. O pessoal está usando aí papel higiênico para fazer limpeza. Eu tenho lenço específico de limpeza, existem papéis específicos para limpeza. Mas o pessoal aí está usando papel higiênico e não tem tido problema. Então depois da fibra limpa, eu vou colocar ali para fazer a clivagem. Depois da ponta clivada da fibra, a gente não mexe mais nela para não pegar nenhuma sujeira. Ó, estou alinhando meu gabarito aqui. Vou fechar, que ele dá uma segurada na fibra, e aqui ele vai clivar. E quando eu abro, já estou com a ponta com corte perfeito ali. Aqui sobrou um pedacinho de fibra, tem que cuidar para descartar corretamente, porque você não enxerga ele depois direito. Eu tenho um potinho que eu costumo colocar as sobras de fibra. Agora eu vou colocar aqui o conector. Para colocar o conector você tem que mirar bem ali, você não pode bater a ponta da fibra nos cantos. Tem que entrar direto lá no furo, tem que ter uma boa mira aí. Ó, coloquei lá para dentro e empurrei a capa da fibra até o limite dela ali. Ficou uma barriga um pouco grande, então vou ter que recuar um pouco. Ó, tem uma barriga ali para cima e outra para baixo lá, então tá um pouco grande essa barriga da fibra, mas é bom deixar um pouquinho de barriga aqui. Eu vou apertar a trava aqui para travar a fibra. É importante aquela barriga ali para qualquer puxão não arrebentar a fibra, tá? Mas não precisa deixar tanto quanto está aqui. Eu recuei um pouco ela e estou apertando aqui o conector. É importante apertar bem aqui porque ele vai prensar a capa da fibra, que vai dar sustentação mecânica no nosso conector. Isso aí evita o problema de alguém mexer no cabo, puxar o cabo e já romper a fibra. Porque a fibra ali onde não tem a capa, aqui, ó, aqui que dá sustentação mecânica. E aqui a capa do conector. E aí está pronto esse conector. Aqui eu não vou mostrar o outro lado, mas eu vou mostrar aqui a clivagem da fibra do outro lado. Estou filmando por baixo o clivador, para vocês verem o disco fazer a clivagem.
Percebam ali a fibra, passou o disco. E agora no abrir ele já quebrou a fibra. Então tá aqui a nossa fibra crivada para fazer o conector da outra ponta. Isso aqui eu estou fazendo um cabo pequeno, que é só para testar, mas no meu link ponto a ponto eu fiz um em cada lado, né? Um dentro da garagem e outro dentro de casa. Aqui eu estou usando o Visual Fault Locator, que é para visualizar a falha. Eles funcionam basicamente assim, ó. Tem uma luzinha ali que está emitindo e no outro lado você vê que está chegando a luz, ou seja, os conectores estão ok. Você não deve olhar diretamente para essa luz, tem um aviso ali no, no Visual Fault Locator, no VFL, né, dizendo que você não deve olhar diretamente para essa luz porque pode ser prejudicial para a sua visão. Ele tem o modo contínuo, que a luz fica contínua, e o modo que fica piscando, que eles chamam de glint. Ó, aí ele fica piscando e você pode identificar uma fibra só com essa lanterninha. Aqui no clivador, de vez em quando você tem que limpar essas borrachas aqui. Aqui também existe esse disco aqui, com o tempo ele pode gastar, então você precisa girar ele para ele voltar a cortar normalmente. Ó, ele tem uma numeração ali que ele começa no 1 e você vai girando ele para cortar melhor. Aqui tem o ajuste de altura, você afrouxa dois parafusos ali e aqueles do lado esquerdo você vai girar para elevar ou abaixar o disco. Recomendo não mexer nisso porque ele é muito sensível, é questão de milímetros aí para fazer a clivagem, então se você mexer só em último caso, tá? Primeiro girar o disco. Ó, eu não tenho aqui uma máquina de fusão, mas eu sou um ótimo desenhista, então vou desenhar aqui para vocês. A máquina de fusão mostra isso aqui quando a fibra não está clivando certo. Ó. O de cima ali vai aparecer na máquina de fusão ele retinho, e embaixo ali, quando tiver mal clivado, ele vai mostrar a fibra toda irregular ali. Aqui está o conversor de mídia, que ele converte de fibra ótica para cabo de rede, tá? Ele é do tipo WDM. Os outros conversores antigamente eles tinham duas fibras, um para TX e outro para RX. Esse aqui usa uma fibra só bidirecional. Então ele transmite num comprimento de onda e recebe em outro comprimento de onda. Então você tem que ter o par, você compra o par, que tem o A e tem o B. Então o A transmite numa frequência que o B recebe. E vice-versa. Então por isso você tem que ter o par. Porque um vai transmitir a 1310 e o outro receber 1550. Ó, vou colocar o conector aqui. Percebam que quando eu conectar ele já vai dar o link. Ó, nem conectei completamente, ele já mostrou que teve link. E aqui está mostrando que deu link, então que nossos conectores estão ok. Se não desse link, provavelmente o conector estaria com defeito. Com defeito na montagem do conector ou na clivagem do conector. Eu não tenho aqui um notebook e um link internet, então eu vou usar só um cabo de rede aqui RJ45, fazer uma ponte, vou fazer um loop na verdade em cima dos conversores, só para a gente ver acender os LEDs de link ali da parte do cabo metálico. Então tá aí os conversores ligados com a fibra. Uma fibra só vai fazer TX e RX, vai transmitir e vai receber. Certo? E aquele cabo de rede é só um loop para a gente testar. Mas na prática vai entrar a internet de um lado e vai sair do outro lado para os outros equipamentos. Pode ser uma câmera, pode ser um computador. Aqui eu estou com o nosso medidor de potência ótica. Perceba que ali vem com um adaptador para o conector do tipo SC.
E eu vou colocar o conector aqui para a gente ver que potência ele mostra para nós aqui. Ele está mostrando uma potência de menos 4 dBm. E embaixo ele tem também ali a potência em watts, em miliwatts ou microwatts. Aqui eu tenho outro cordão ótico que eu vou colocar aqui, que a gente pode usar de teste. Eu estou fazendo esse teste em 1310, que é o comprimento de onda que ele faz a transmissão. Agora com outro cabo aí eu tenho menos 3 dB. Está um pouco melhor esse cabo, o cabo pronto de fábrica é sempre melhor, né? E perceba que quando a potência está na metade da potência, o dBm ele é referente a miliwatts, né? Se você tem 500 microwatts, você tem metade de 1 miliwatt. Então isso aí vai dar uma perda aí de 3 dB. 3 dB é metade do sinal. Aqui existe um cassete de limpeza de conector de fibra ótica, que ele serve para várias limpezas. Esse ali dá até para trocar o refil dentro dele. Então é sempre uma boa para conectores. Aqui o conector é novo, não tem necessidade. Mas conectores que alguém já deixou cair na mesa, bater na mesa ou já colocou o dedo nele, ele vai perder desempenho porque qualquer sujeira na ponta da fibra vai causar redução no sinal. Eu limpei aqui só para ver se dá alguma diferença. Deu uma melhorada no sinal, passou para 3.4 dBm e está em 450 microwatts. Aqui também existe um limpador de fibra que ele é usado para limpar os conectores. Só que esse aqui ele é para o conector de 1,25 milímetros, que é o conector menor, aquele usado conector do tipo LC, aquele usado para ligar GBIC em data center, né? Em switches e roteadores. Ele é um conector menor de 1,25. Ele limpa tanto a ponta do conector quanto limpa a parte interna aí de um conector, a parte interna de uma GBIC, por exemplo. Como funciona então com a tampinha ali do limpador? A gente vai encostar na ponta e vai apertar que ele vai fazer a limpeza. Como esse aqui não é o conector adequado, não vou fazer para evitar de danificar o conector. E se eu precisar limpar na parte interna de algum conversor de mídia ou de uma GBIC, eu só vou colocar lá e vou apertar também. E quando você aperta, ele sai uma ponta com um tecido ali que faz a limpeza. Esse aqui está escrito nele aqui 1,25 milímetros para adaptadores e ferrolhos, e ele tem ali até 800 limpezas. Aqui eu vou medir só para mostrar para vocês que esse aqui não é o de 1,25 milímetros. Esse aqui que é usado mais em link de operadoras, aí ele tem 2,5 milímetros. Outra coisa interessante são essas caixas aqui para fazer o acabamento. Essa caixa chegou depois para mim, eu acabei não usando. E a Vivo também não usou, eu achei que a Vivo ia usar uma caixinha dessas. Então eu achei que a Vivo ia entrar com a fibra deles nessa caixinha, ia fazer a fusão, ia deixar um adaptador ali na caixinha, esses adaptadores aqui, ó. Aí eles iam ligar a fibra deles ali no adaptador e iriam deixar a espera ali para ligar um cordão de fibra depois. Aí dentro dessa caixinha você pode deixar o excesso da fibra aqui dentro. E ele tem um local ali para colocar a emenda da fibra para deixar encaixada ali também. Aí ficaria na parede, em vez da fibra indo direto para o modem, ficaria essa caixinha com o conector ali. E se usaria aqui um cordão comum para conectar na caixinha e a outra ponta vai lá para o modem.
ficaria mais bonito, mas não sei porque os operadores não estão mais usando essa caixinha. Se alguém cortar o cabo, tem que chamar a Vivo, né? Tem que chamar a operadora para poder reparar a fibra. E os Fast Connector são fáceis de quebrar, mais do que um cabo desses aqui pronto. Então, ao invés de trocar só um cabo, eu teria que chamar a operadora para refazer a conexão ali. Tá ok, pessoal? Essas são as dicas que eu tinha para dar. Fibra ótica é um assunto bastante amplo, mas hoje está ficando bem mais fácil de qualquer um trabalhar aí com fibra. Hoje todo mundo está tendo acesso às ferramentas aí mais baratas e os equipamentos, né? Eu recomendo que, se você puder precisar fazer um link ponto a ponto de longa distância, você utilize uma fibra e uns conversores, porque o custo aí de um cabo metálico tá bem alto, e também tem a questão da queda de um raio induzir no cabo e queimar o que você tiver nas pontas. Isso já não acontece com a fibra, porque ela é imune a raios. Qualquer dúvida, qualquer observação que a gente tiver, por favor, coloque nos comentários. E era isso, um abraço então e até a próxima.